É o verbo de Deus que fala quem você é. Se o verbo de Deus fala quem eu sou e o que cada criatura no mundo de Deus é, logo nós temos uma ordem na criação de Deus. Deus organiza o mundo a partir dele, a partir da vontade dele. E não existe nada mais triste no evento da queda do que o que a gente chama de deslocamento vocacional. O que é deslocamento vocacional? A palavra vocacionar ou vocação vem da palavra vox, vocação, vem de voz. Por que vocação tem a ver com voz? Porque é Deus chamando. É um chamado, Deus está vocacionando, Deus está convocando pela palavra dele pessoas para determinado propósito. Deus criou o homem com um determinado fim lá no jardim. Deus estabeleceu o homem lá para ele cumprir um mandato ou alguns mandatos que nós já vimos quais são. Todas as vezes que o homem se desloca de Deus, que é o centro do universo e é o centro da existência humana, ocorre uma crise no homem, que é uma crise de deslocamento vocacional. Você não sabe por que você veio ao mundo. Basicamente é isso que acontece. Você não sabe com qual fim, com qual propósito você veio ao mundo. Gente, essa é a crise da humanidade. As nossas clínicas psicológicas estão aí lotadas por causa disso, porque as pessoas não sabem por que elas vieram ao mundo. A gente tem um problema porque nós nascemos, temos consciência de que existimos, de alguma forma, mas aí você fala, tudo bem, mas eu vim a esse mundo e tenho consciência de que eu existo. Nenhum animal tem essa autoconsciência como a gente tem. Da existência da gente, da existência do outro, de ideia de futuro, ideia de passado. Animais não têm memória no sentido que a gente tem, memória simbólica. Eles têm uma memória biológica, né? Uma memória intuitiva. Eles sabem que diante do perigo tem que reagir de uma determinada forma por causa, às vezes, de uma experiência que ficou impressa na memória deles. Mas não é uma memória igual a gente tem. Aquela memória afetiva, simbólica, é diferente. Isso porque nós somos um ser que, em algum sentido, nós temos um privilégio em relação aos outros seres, por causa da nossa semelhança com Deus. Animais não têm isso na sua natureza. Não tem essa vocação na sua natureza de serem criados, terem sido criados à imagem de Deus. Nós temos. Isso nos coloca numa crise, porque apesar da gente ter uma absurda consciência da nossa vida, de que a gente está aqui no mundo, que a gente existe, que a gente nasceu e que a gente tem que dar um sentido para ela, a gente não tem muita clareza por que viemos ao mundo. Então essa falta de consciência existencial é a raiz da nossa angústia. É a raiz da angústia do ser humano. Todo ser humano sofre com isso. Quando você vai evangelizar, fazer um impacto na rua, alguma coisa dessa natureza, lembre-se disso, você está lidando com pessoas que simplesmente não sabem por que estão no mundo. Elas não sabem. E querem saber, sofrem com isso. Tentam dar algum sentido para a vida. A partir de quê? A partir da idolatria aqui. Porque todas as vezes que o homem não encontra sentido em Deus, ele vai procurar sentido em alguma coisa dessa experiência aqui, ó. Dessas diversas experiências humanas. Aquele que vendeu o peixe melhor para ele, vai ganhá-lo. E aí ele vai projetar toda a vida dele a partir dessa idolatria aí. Ô fulano, vai trabalhar, rapaz, você precisa ganhar dinheiro para ser alguém na vida. Pera aí, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para ser alguém na vida. Então ele não é ninguém agora, você entendeu, né? Então ele não é ninguém. Então ele tem que fazer um projeto existencial pautado no que alguém vendeu para ele, que é o sucesso existencial dele, vai estar nisso aí. Agora tem gente que vai falar assim, eu cansei desse negócio de vida monetária, capitalista, etc. Tem gente que fala assim, eu cansei, acho que isso não faz sentido. Aí de repente o cara vira um vegano doido, vai lá para o Tibete, em busca de uma espiritualidade alternativa, vai virar Hare Krishna. São respostas que as pessoas vão dando para dar sentido para a existência dela. Né? Então a gente tem vários fenômenos na nossa cultura em que as pessoas escolhem aquilo como que vai dar o sentido para a vida delas. Mas veja, se justiça é estar na posição correta, lembra desse conceito? Os homens estão deslocados da posição. Então tem uma crise aqui, ó. Uma crise existencial, um deslocamento vocacional. As pessoas não sabem por que estão no mundo e não sabem qual vocação elas têm que cumprir. O que Deus designou para elas? Gente, automaticamente, se você tem uma crise vocacional, você vai ter uma perda de sentido. Perda de sentido. O que significa essa perda de sentido? Sentido nos dois sentidos. Perda de sentido mesmo, você perde a sua capacidade de perceber o mundo. Você perde a sua capacidade de perceber o mundo, de interpretar o mundo. Lembra que o mundo é lógico? Você fica meio irracional, você não consegue
ter uma inteligência básica para compreender o mundo que Deus colocou você. Eu sempre digo que idolatria emburrece. E emburrece mesmo. Porque Paulo diz em Romanos 1 que todas as vezes que o homem transforma a criatura em criador, os sentidos dele se embotaram e o entendimento se tornou nulo. O que é isso? Burrice. Claro. Se os sentidos se embotaram e o entendimento ficou nulo, não tem outra explicação para isso não. Retardo mental. É o nome para isso. Então todas as vezes que o homem idolatra, ele emburrece também. Ele não sabe, às vezes ele é um gênio da ciência, mas ele não sabe amar uma mulher. Olha que doido. Às vezes ele é um gênio do conhecimento de astrofísica e quântica avançada, mas não sabe conviver com o ser humano. Tem uma dimensão da vida dele que ele se perde, que ele emburrece. É muito louco. Hã? E aborrece também. Verdade. Gente, então o homem, ele perdeu o sentido da existência. Agora, olha que louco isso. Se o que dá sentido para o ser humano é o que o verbo de Deus fala sobre o que você é, o que você tem que fazer, vocação, a voz que fala para você o que você tem que fazer, vocação. É isso que dá sentido. Observe que a guerra no jardim na hora da tentação. Chama a atenção de vocês para esse detalhe. Qual foi a guerra no jardim? A guerra era uma guerra de sentido. Como assim? Ora, Deus tinha dado uma palavra. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras vocês podem comer. Essa foi a tensão. Essa era a palavra que orientava a vida de Adão e Eva. O que a serpente fez? Ela introduziu um outro sentido para essa palavra. A guerra ali é de discurso. Não é uma guerra de discurso? Claro que é uma guerra de discurso. Por quê? Porque a serpente está convencendo o homem por meio da palavra dele, né, dela, da serpente. Então Satanás está introduzindo uma informação que não tinha antes. Quando ele introduz uma informação, é como se fosse um vírus no sistema, né? Isso é um programa. Você tem um programa, aí o que é um vírus? O vírus você tem um programa. O programa faz com que um software funcione dentro de uma função. O que é o vírus? Ele incorpora um código no programa que faz com que o programa funcione com a função distorcida. Foi exatamente o que a serpente fez. Ela introduziu uma linha no programa que foi suficiente para bagunçar tudo daí para frente. Mas ele só conseguiu introduzir porque o homem teve consentimento em relação a esse discurso. Não foi bem assim que ele disse? De todas as árvores do jardim comereis? Não sei. Ele introduz uma desinformação. Qual foi a postura de Adão e Eva? Compraram a desinformação. A relação deles com o mundo, se era mediada pelo verbo, entre eles e o mundo tinha um verbo ali, né, a palavra que dava sentido, essa palavra ficou distorcida. Qual foi o efeito imediato? Uma perda da noção, do sentido da sua relação com Deus, uma perda do sentido da sua relação com o mundo, com a criação de Deus, e uma perda de sentido da relação consigo mesmo. O homem começa a se olhar de forma diferente, por isso que eles viram que estavam nus de repente, e não via antes. Então o que acontece com a queda? Nós perdemos a nossa compreensão de Deus, perdemos a nossa compreensão da criação de Deus, ela foi afetada pela queda. Então a gente nunca consegue se relacionar com a criação de forma correta, por isso que nós fazemos uso abusivo dos recursos naturais. Por que a gente polui? Por que a gente joga lixo? Por que a gente tem uma relação inconsequente com a natureza? Porque a queda afetou a nossa forma de se relacionar com o mundo. A gente explora, esquece de cuidar. Usar recursos naturais, gente, é um mandamento bíblico. Usar os recursos naturais de forma irresponsável é um pecado. A propósito, lá em Apocalipse está escrito que Deus vai destruir os que destruíram a terra. Está lá em Apocalipse. Deus vai destruir os que destruíram a terra. Já está sendo entesourado para o julgamento de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você jogou lá um detergentezinho lá de forma irresponsável na criação, se a gente fez um uso... Isso tudo por causa da queda. A gente é responsável. A gente faz um uso irresponsável dos recursos, mesmo sendo crente. Isso tudo vai ter um efeito sobre a criação. E a nossa mordomia cristã em relação à criação de Deus está sendo comprometida. A gente precisa, inclusive, rever os nossos hábitos de consumo, que passa batido, mas a gente tem que rever tudo isso. Porque a nossa forma de se relacionar com o mundo de Deus está sendo um pouco irresponsável. Aí você fala, que isso? Deus vai queimar tudo em fogo. Já falei minha opinião sobre esse tipo de teologia. Gente, você perde o sentido. Tudo fica comprometido. Os mandatos ficam todos cheios de problema. Mandato social. A nossa relação com o outro fica tão afetada pela queda, que ao invés de eu me relacionar com o outro no sentido de cuidar do outro, o que você faz? Foi a mulher que não me deste. Entendeu? Foi a mulher que não me deste.
é a reação imediata depois da queda. A reação imediata não é proteger. É instrumentalizar o outro. É transformar o outro em instrumento. Você pega ele e põe ele como escudo. Ó, foi a mulher que se for bater, bate nela primeiro. Depois... Entendeu, né? Ué, gente, é horrível, mas é o que o homem fez depois que caiu. E é o que a gente faz o tempo inteiro. Não é isso? Aí chega a Mara e diz, quem foi que deixou a torneira aberta? Foi fulano. Mara, não pode deixar a torneira aberta. Aí existe um conceito, dois conceitos fundamentais da reforma protestante. Os protestantes davam muita ênfase nesses conceitos, que é o conceito de depravação total e graça comum. Graça comum já deu uma introdução. Depravação total é isso que eu estou falando aqui. A queda, gente, foi tão grande, tão radical e tão profunda no seu impacto, que o homem se encontra absolutamente incapaz, por si só, de se chegar a Deus. Ele não tem condições, por si só, de se chegar a Deus ou de impressionar a Deus. Não tem mais jeito. Isso chama depravação total. Foi o total comprometimento da dignidade humana em relação a Deus, em se chegar a Deus. É isso que está escrito lá em Paulo, Romanos capítulo 3. Quando ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É todos. Gente, se tem uma coisa que os homens são absolutamente iguais, é em relação à sua depravação. Perante Deus, os homens são iguaizinhos. Todos depravados. É igual eu brinco com o pessoal do movimento LGBT. O que cristãos estão brigando em termos de lei no Brasil é uma garantia de que o homossexual é exatamente igual a gente. Pecador. É por isso que nós estamos brigando na justiça. Não é porque a gente quer que o homossexual seja um pecador especial. É garantir o direito de dizer que o gay é exatamente como eu. Pecador e carece da graça de Deus. Carece da glória de Deus. Só isso. O que a gente não quer é uma lei que proteja o homossexual dessa afirmação. Da única coisa que nos torna exatamente igual a eles. Pecadores. Tá claro, gente? Então, a depravação é total. Foi radical. Se Deus não se voltar para os homens não se voltam para Deus. Não tem jeito, o homem está sepultado. Paulo é claro em Efésios capítulo 2. É claro, né? Ele diz que todos estão mortos, sepultados nos seus delitos e pecados. Sepultado é sepultado. Não tem um zumbi no reino de Deus. Ou você está morto ou você está ressuscitado com Jesus. Não tem um meio termo. Entendeu? Não tem zumbi. Tem morto, sepultado. 7 palmos de pecado na cabeça do caboclo. Se Jesus não disser para o Lázaro, ressuscita, ele não ressuscita. Vai continuar sepultado. Então a gente tem que reconhecer que existe uma dimensão em que o pecado é radical. Se eu abrir qualquer precedente teológico a respeito dessa informação que eu estou falando aqui hoje, nós vamos comprometer toda a estrutura da doutrina da salvação. Por que nós vamos comprometer? Porque se eu entendo que o pecado é absurdamente radical nos seus efeitos, somente uma ação absurdamente radical da parte de Deus pode salvar o homem. Tá caminhando aí? Ô, gente, vamos pensar. Se um gato caísse da condição de gato, talvez ele virasse um rato. Porque a queda deforma. Então ele talvez ficasse numa condição um pouco menor, um ratinho. Sei lá, se um orangotango, que na escala evolutiva é considerado uma espécie mais evoluída, estou fazendo uma linguagem darwinista aqui só para ironizar, tá bom? É só para ilustrar. Então o orangotango, que seria, né, em relação a um gato, ele é mais evoluído, né, em termos de inteligência, estrutura genética, blá, blá, blá. Se ele caísse da condição de orangotango, talvez ele virasse um homem, tô brincando. Talvez ele virasse... Talvez ele virasse um gato. Talvez ele virasse um gato. Por quê? Porque quanto maior a dignidade, escute isso aqui é muito sutil, quanto maior a dignidade, a posição de dignidade, maior o tombo. E quanto maior o tombo, maior o grau de deformidade. Vou repetir. Quanto maior a dignidade, maior o tombo.
A dignidade, maior o tombo. Tá filmando para vocês verem. Quanto maior a dignidade, maior o tombo. E quanto maior o tombo, maior a deformidade. Ô, gente, pensa nisso. Só um alto anjo do escalão divino poderia se tornar um Lúcifer. Quem entendeu? Quanto maior a dignidade, maior o tombo, maior a deformidade. Ele fica inversamente proporcional. Se ele era muito digno, ele vai se tornar muito indigno. Gente, para o homem fazer as perversidades que ele faz hoje, isso significa que a nossa posição era muito exaltada. Porque o tombo foi gigantesco. O tombo foi enorme, a gente caiu de uma altura muito alta para virar a coisa que a gente virou. Então, quando eu olho para um homem na queda, isso me fala duas coisas. Primeiro, que realmente o tombo foi grande. E segundo, cara, eu tinha uma dignidade maravilhosa antes de cair. Você entendeu? Eu tinha uma dignidade maravilhosa. Gente, a gente não consegue imaginar o que era um homem, imagem de Deus pleno, sem pecado. A gente não consegue imaginar isso. A dignidade desse homem, a glória de Deus que emanava da vida dele, a forma sábia com que esse homem lidava com todos os recursos, a forma inteligente, imagina a inteligência desse homem. A gente fica maravilhoso com um cara que faz um celular, gente, imagina a inteligência desse homem, a sabedoria, a forma como ele se relacionava com Deus, a forma como ele se colocava na criação do Senhor, toda essa estrutura da criação ordeira, organizada de acordo com a vontade dele, e ele lá dentro interagindo com tudo isso. Né? Então lembra disso. Agora, pergunta, como que eu meço o tamanho de um resgate? Pelo tamanho da corda que eu usei para resgatar. Se um cara caiu dentro de um poço de 100 metros, se eu usei 100 metros de corda, foi o tamanho do meu resgate. Se ele caiu num poço de 500 metros, o resgate foi mais complicado. Tive que usar 500 metros de corda para resgatar ele. Então vamos medir a queda pelo tamanho da corda que Deus usou para nos resgatar. Se nós tivéssemos caído um pouquinho, talvez Deus mandasse um profeta para nos resgatar. Ia resolver o nosso problema. Se a gente caísse um pouquinho mais, talvez aí Deus tivesse que mandar um arcanjo, ou um anjo. Um pouquinho mais, aí mandava um querubim, sei lá. Aí tem as hierarquias celestiais. Né? Gente, mas para Deus nos resgatar, Ele teve que mandar o Filho unigênito dele. Que lá no batismo Ele vai dizer, pessoal, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Não é qualquer um que eu estou mandando. Se para Deus resgatar o ser humano, Ele teve que mandar o verbo dele em carne, o tamanho da nossa corda é quase incomensurável. E o tamanho do nosso resgate é gigantesco. E o buraco que nós estávamos metidos era intransponível. Se só Deus poderia nos resgatar da condição que estávamos, o que nós fizemos contra Deus foi muito grave. Agora, por outro lado, se esse Deus se volta nesse nível para resgatar essa criatura rebelde, isso só significa uma coisa, que esse Deus é absurdamente misericordioso. Puro amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a intensidade da frase. De tal maneira, dizendo assim, gente, Deus te amou de uma forma tão absurda que Ele deu o Filho único que Ele tinha para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O resgate foi gigantesco. Mas por que foi gigantesco? Porque a queda foi gigantesca. Alguém quer fazer pergunta? Comentários? Levantou a mão. Quer aceitar Jesus? Depois a gente olha. Gente, pecado e exílio, para fechar a ideia de queda. São todas expressões que traduzem a queda. Existe uma linguagem na Bíblia, a Bíblia tem muitas linguagens para falar sobre a queda. Linguagens diversificadas, você tem que pegar uma delas e ir até descosturando ela até o final. Então aí você vai entender uma dimensão, um aspecto da queda. Um aspecto dele foi isso que eu falei agora. Você mede a queda pelo resgate. Você mede a queda pelo resgate.
Se o resgate foi gigantesco, o buraco era muito grande. Pronto, simples. Isso é a queda. Agora, tem uma outra linguagem que a Bíblia usa, que é a linguagem do exílio. A linguagem do exílio. O que é a linguagem do exílio? Se você for na Capela Sistina, lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, Michelangelo fez uma obra de arte maravilhosa na cúpula da Capela Sistina, que ele narra vários episódios bíblicos. E ele fez a pintura da expulsão de Adão e Eva do jardim, né, em que Adão e Eva aparecem saindo do jardim com as mãos assim, tipo meio que fugindo da ira de Deus, e querubins com espadas inflamadas apontando a espada enquanto eles fugiam envergonhados. Isso é uma cena clássica que Michelangelo desenhou. Ô, gente, aquela cena é uma cena de exílio. É uma cena de exílio. É a cena do filho sendo expulso de casa. É a cena do nordestino brasileiro indo para a região sudeste no êxodo rural. É a cena dos negros africanos saindo da África, sendo levados escravizados para as Américas. É a cena que Bob Marley narra na música dele, Redemption Song. Fomos levados por piratas, mataram os nossos profetas, e só nos restou cantar canções de redenção, Redemption Song. Que interessante. Que interessante. Nos levaram em navios piratas. E aí a música inteira é o lamento. É um lamento, é um cântico do exilado. Que, a propósito, a Bíblia é cheia delas. Lembra do Salmo do Exilado? Quando estávamos na Babilônia, pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros e pediam para que nós cantássemos as canções de Sião. E eles diziam, como podemos cantar as canções de Sião em terra estranha, em terra alheia? Né? É o lamento do exilado. É o lamento de quem perdeu a terra, de quem perdeu o lar, de quem perdeu a casa. E eu me lembro do C.S. Lewis de novo. O C.S. Lewis ele dizia uma coisa fantástica. Ele falava assim, que às vezes ele andando pela Escócia de carro, pela Inglaterra, ele olhava para as colinas, ele tinha uma sensação que a casa dele estava logo ali depois das colinas. Uma sensação que se eu passar aquele morro eu vou chegar no meu lar. É uma sensação que todo ser humano tem. Todo ser humano tem saudade de casa. Mas não é saudade da sua terra natal. Saudade de casa é saudade de um lugar original que nós perdemos. Saudade de casa é a saudade de um paraíso que Deus nos deu e que nós fomos rebeldes contra ele e perdemos esse lugar. Gente, nós perdemos o reino de Deus. Se você vê os incontáveis filmes que nós temos, incontáveis promessas que nós temos de paraíso no mercado. Se você vê os comerciais de carro, você vai ver sutilmente lá está o discurso. Nós temos um paraíso para você. Nós temos um paraíso. Gente, comercial de carro é impressionante. A maioria dos comerciais de carro, o cara entra no carro e a visão de mundo dele muda. A cosmovisão dele muda depois que ele entra no carro. Vocês já viram isso? Hã? Também muda. Sempre muda. E aí o camarada entra no carro, o trânsito acaba. Já vi comercial que o trânsito acaba, que os carros ficam todos iguais. Já viu esse também, que os carros ficam todos iguais? Tempo no horizonte, uma cidade bacana te esperando, fica poderoso. A mulherada aparece, claro. A mulherada aparece, tem que aparecer, né, gente? Você não tem? Por que você acha que o pessoal quer um Camaro amarelo? Então assim, o carro virou, então, quase um teletransporte para o paraíso, né? Você entra no carro, você vai para o paraíso. Gente, os homens estão em exílio. E o mercado já entendeu isso, os crentes estão dormindo no ponto. O mercado já entendeu, está explorando isso comercialmente. Que ser humano precisa de paraíso, ele está em busca do paraíso perdido. Ele está em busca de uma terra que ele perdeu, de um lugar que ficou para trás. É a cena do Michelangelo, Adão e Eva fugindo do jardim em pânico. Porque ficou para trás o jardim. A cena é exatamente essa. Você vê aquela mata para trás, eles andando tipo num deserto. Assim. Porque o que resta é deserto. O que resta mesmo é exílio. Exílio. Mas a Bíblia, além de ser um livro de exílio, a gente tem inúmeras narrativas de exílio na Bíblia. O Êxodo, o que você acha que é o Êxodo? O que você acha que é Abraão saindo da sua terra e indo para a terra da sua terra que eu te mostrarei? O que você acha que foi o exílio babilônico? Nabucodonosor mandando os israelitas para Babilônia. O que você acha que é Ezequiel lá no rio Quebar, profetizando? O que você acha que é Daniel na corte de Nabucodonosor, ou melhor, na corte de Medo-Persa, né? De quem? Não, Dario não, antes. Bom, enfim. Aí ele está lá na corte orando 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém com saudade de casa.
Aí ele abre o rolo do profeta Jeremias e encontra: o exílio será de 70 anos. Ó, acabou o prazo, vamos voltar para casa. Gente, é tudo lógico. Neemias, Esdras, tudo na Bíblia você vai ver que essa história, exílio e redenção, exílio e redenção, exílio e redenção. Gente que está indo embora rebelde e Deus trazendo de volta para casa. Foram embora por causa do julgamento de Deus, Deus trazendo de volta para casa. Os desterrados de Israel, né, que a Bíblia chama, os desterrados sem terra. Aí você chega lá no livro dos evangelhos, Jesus vai fazer uma parábola. A parábola do filho pródigo. Perfeito. A parábola do filho pródigo é perfeita. Um filho que está dentro da casa do pai, que tem um irmão que tem problemas com ele, um filho que o pai privilegia de alguma forma, ele pede a herança e fala: eu vou dar conta da minha vida, igual Adão e Eva no jardim. Eu vou dar conta da minha vida, me dá a parte que me compete, me dê o poder, que eu vou ter autonomia para dar rumo para a minha vida. Toma aqui, meu filho, vai. E aí você vê claramente na parábola que tem uma gradação, ou uma degradação. São degraus mesmo, para baixo. Ele vai perdendo dignidade gradativamente. É o exílio vai acabando com você. Quanto mais longe do jardim, mais angústia. E você vai descendo a serra, vai descendo a serra, vai descendo a serra. Quando ele está no buraco, comendo com os bichos, nem mais ele comia com os bichos, porque os bichos não deixavam, aí lembrou da casa do pai dele. Falou: ó, lá na casa do meu pai era tão bom, rapaz. Não me faltava nada. Mas você não queria liberdade? Liberdade abrasada sobre nós? Aí, ó. A sua liberdade, o que você fez? O que ela fez? Liberdade ilusória. Porque liberdade não é viver sem Senhor. Liberdade não é viver sem Senhor. Gente, viver sem Senhor é uma impossibilidade. A discussão não é ter Senhor e não ter Senhor. A discussão é ter o Senhor certo. Porque um Senhor você vai ter. Ou é Deus ou é um ídolo. Um dos dois vão querer governar a sua vida. Todo mundo vai ser servo de alguma coisa. A gente tem que pedir a misericórdia a Deus para a gente estar debaixo de um Senhor certo, para a gente ser servo do Senhor que a gente tem que ser. Porque se você cair na mão de um ídolo, você vai estar caindo na mão de um tirano. Ele vai te dar um, vai tirar três. Porque o ídolo te ilude. Ele te vende uma falsa liberdade. Então pensa nessa estrutura do filho pródigo. O filho pródigo está descendo a serra. Quando o filho pródigo chega lá no final do processo, ele se arrepende. E adoro essa palavra, tanto em hebraico quanto grego. Hebraico techuvá, conversão, mudança de direção, 180 graus. Ele muda o rumo existencial dele e volta. Techuvá. Metanoia, vocês conhecem, mudança de mente, mudança de mentalidade. Techuvá, a gente fala techuvá. É um retorno. É uma conversão. Você está voltando para casa. Você está voltando para o Senhor, você está retornando para Ele. Retornando para a casa do Pai. É o retorno do exílio. Ele é recebido com alegria em casa. Recebido com júbilo em casa. Porque é o filho exilado que está voltando. É o filho exilado que se converteu. Estava na diáspora, sendo devorado pelos ídolos. Ele abandona os ídolos, chega humilhado na casa do pai, e o pai recebe ele como filho, como sempre foi, até com mais dignidade. O irmão mais velho pira, não entende, fala: como é assim? Mas é isso mesmo, é assim que ele faz mesmo. Desse jeito. O resgate dele foi muito grande. O plano de resgate dele foi muito eficiente. Então lembre-se disso. Poderia falar mais sobre esse assunto, mas para segurar um pouco o tempo, deixa eu ver como está meu horário aqui. Vamos falar da redenção. Bom, tem muitos assuntos que eu já toquei, tá, gente? Eu tenho esse costume de falar, adiantar alguns assuntos, para quando eu chegar no assunto, vocês já estão meio pré-evangelizados. Gente, Gênesis 3,15 é um texto claríssimo da Bíblia, que fala que a semente da mulher teria o seu calcanhar ferido. Não é isso? Mas seria a semente da mulher que esmagaria a semente da serpente. Esse texto, gente, é conhecido como proto-evangelho, ou proto-evangelion. O primeiro evangelho, a primeira promessa evangélica da Bíblia. Tá? É a primeira vez que nós vamos encontrar na Bíblia uma promessa sobre o que Deus, uma promessa redentiva, que Deus está planejando um resgate. Por quê? Porque a semente da mulher tem que esmagar a cabeça da serpente. Eu vou lembrar aqui de um detalhe interessante, que é Irineu de Lyon, pai da igreja que eu já mencionei ele aqui, né, no livro Contra as Heresias. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro.
Irineu de Lyon, que eu falei para vocês, ele é da linhagem apostólica, né? Irineu, ele dizia o seguinte: ele combatia um pessoal gnóstico que tinha dificuldade de assumir a encarnação. Por quê? Porque na visão grega, a carne, a matéria, é uma coisa negativa. Não é a visão grega como um todo. Algumas tendências no mundo grego tinham o costume de ir para essa direção. A carne, o corpo, matéria, é uma coisa ruim. O espírito é bom, a carne e a matéria são coisas ruins. E é engraçado que tem muitos cristãos que pensam assim hoje, né? E isso não é cristão, isso é pagão, isso é gnóstico. Isso é gnóstico. E os gnósticos acreditavam nisso. Só que eles queriam fazer isso, interpretar Jesus a partir dessa percepção. Jesus não podia vir em carne, o corpo dele era uma ilusão. Por quê? Porque eles não podiam admitir o Jesus em carne. Gente, por isso que o credo apostólico, não sei quem já leu ou conhece o credo apostólico, tão importante para a nossa fé cristã, é um documento que a igreja antiga escreveu e legou para gerações, né, graças a Deus. Porque o credo apostólico é um grande resumo, você tem ele aí, né? Olha que legal. O credo apostólico é um resumo da fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí o credo depois fala assim: e em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. Olha que interessante isso. Isso era o resumo da fé cristã, no contexto em que falar que o verbo de Deus, que Deus tem um filho, que foi gerado na eternidade e se fez carne, era um escândalo. Porque para os gnósticos, o verbo, o logos, se fazer carne, era uma heresia para os gregos. Mas era a afirmação do evangelho, que Deus estava radicalizando a sua missão, ele estava entrando no mundo por um homem, um corpo humano. E aí o Irineu de Lyon vai falar sobre o nascimento virginal de Jesus. E por que para ele o nascimento virginal era tão importante? A gente acha que nasceu da Virgem Maria é uma afirmação tão fútil, né? Tão superficial. Tão... Não, gente, é tudo. O nascimento virginal de Jesus é tudo. Por que é tudo? Irineu faz a seguinte pergunta. Tá bom, entendi que Deus está numa missão para resgatar o homem. Então por que Deus, nessa missão para resgatar o homem, não fez Jesus? Olha que interessante. Do pó da terra, igual Adão. Porque ele podia ter feito assim, pegado o pó da terra. Já que o problema foi o primeiro Adão ter caído, vamos construir de novo o homem, do nada, e fazer um novo projeto a partir desse segundo Adão. A propósito, essa expressão segundo Adão está em Paulo, Romanos 5. Aí ele fala assim, por que ele não fez o segundo Adão a partir do pó da terra? Pegar o barrinho, mesma coisa, soprar, pronto, nasceu um homem. Podia ter feito isso. Aí o Irineu vai dizer, ele não fez. E por que ele não o fez? Porque o propósito de Deus não é salvar outra humanidade. É salvar essa humanidade caída. Então, ao invés dele soprar sobre o pó da terra, ele vai colocar pelo mesmo sopro, que, claro, é o espírito, o homem que ele queria, numa mulher que é membro da humanidade que ele está salvando. Não podia ser do pó da terra, porque o pó da terra seria uma outra criação. Deus não está salvando uma criação que não existe. Deus está salvando uma criação que ele já fez. Então, por isso que o nascimento tem que ser concebido dentro de uma mulher que é membro, vou usar a expressão do C.S. Lewis, uma filha de Eva. Tem que ser uma filha de Eva. E por que tem que ser uma filha de Eva? Porque a promessa de Gênesis 3,15 diz o quê? Que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aí Irineu de Lyon, genialmente, ele vai dizer o seguinte, olha que legal isso, gente. Tudo bem, mas por que teve que ser milagrosa concepção? Porque ao mesmo tempo que Jesus tinha que ser absolutamente humano, no nosso sentido mais corriqueiro, ele tinha que ser 100% homem. E quando fala 100% homem, significa que ele tinha que ter tudo que um ser humano tem, menos o pecado, porque o pecado é não humano. Interessante isso, né? Tem gente que fala assim, errar é humano. Não, errar não era humano, não é humano. Errar é desumano. Errar é anti-humano. O erro foi introduzido na história da humanidade artificialmente. Lembra do vírus? Artificialmente. Não, o homem não foi programado para errar. Parece um nome de filme, né? O homem não foi programado para errar. Só que nós erramos por causa da queda. Errar no sentido de pecar. O pecado é um corpo estranho, gente. O pecado é um parasita. O pecado é um parasita. O pecado não é naturalmente humano. Ele foi introduzido na natureza humana, mas não é naturalmente humano. Naturalmente humano é adorar a Deus, é servi-lo, é obedecê-lo.
Agora, o que não é naturalmente humano? Desobedecer, pecar. Parece natural porque todo mundo faz, mas isso é uma doença contagiosa. É a mesma coisa que falar, é natural para todo mundo ficar gripado. Não é natural ficar gripado. Se fosse natural, a gente nasceria com a gripe. Deus criaria o homem já com a gripe, já com catarro escorrendo no nariz. Mas não foi assim que ele fez o homem. Não foi assim que ele criou o homem. Ele criou o homem perfeito e sem gripe. Só que a gripe foi introduzida na criação por causa do pecado. O pecado distorceu toda a estrutura da criação. Né? A queda foi complicada. Lembra disso. E aí o Irineu ia dizer assim, olha, então a gente precisa ter, Jesus tem que ser 100% homem, e esse tipo de homem que ele está salvando. Observe. Ao mesmo tempo, Jesus não podia herdar o pecado original. Obviamente. Porque se ele herdasse o pecado original na natureza dele, né? Não ia dar certo. Por que não ia dar certo? Vou explicar por que não ia dar certo. Jesus tinha que ter todas as condições do primeiro Adão. Quais eram as condições do primeiro Adão? O primeiro Adão tinha pecado original? Claro que não. Ele era o primeiro Adão. Primeiro homem. Ele não tinha pecado original. Ele introduziu o pecado original. Então ele não tinha o efeito da queda sobre ele quando ele pecou. Então o que Deus faz? Coloca Jesus nas mesmas, olha que louco, nas mesmas condições do primeiro Adão, só que gerado no corpo de uma filha do primeiro Adão, sem o pecado original. Jesus é concebido milagrosamente por isso. Não vou entrar em pormenores, mas essa é a ideia que está lá no Novo Testamento. Está por trás do Novo Testamento. E o mais legal, ele é absolutamente divino. E por que ele é absolutamente divino? Porque a depravação do homem e a queda do homem é algo tão grave que só Deus pode resolver. Não podia ser um anjo, não podia ser um arcanjo, não podia ser um profeta, tinha que ser 100% Deus, tinha que ter divindade. E a divindade é introduzida na história por meio de um homem que é Jesus. Então Jesus tinha que ser integralmente humano, e esse tipo de um homem que nós somos, sem o pecado, e ele tinha que ser integralmente divino, porque só Deus poderia dar conta da complexidade do nosso pecado. 100% homem, 100% Deus, como diz a Fórmula Calcedônia, pesquisa na internet. Fórmula Calcedônia é uma confissão cristã antiga, que foi feita em Éfeso, é uma confissão cristã que eu subscrevo, todo cristão deveria fazê-lo também, que afirma claramente a natureza de Jesus, como que ela é. 100% Deus, 100% homem, sem mistura das naturezas, sem comprometimento de uma natureza sobre a outra. O fato de Jesus ser divino não afeta a humanidade dele, o fato dele ser humano não afeta a divindade dele. Eles convivem harmoniosamente, sem confusão de substâncias. Então não mistura uma coisa com a outra. Isso aí é muito legal, isso é muito importante saber. Tem implicações muito sérias sobre missões, parece que não, mas tem. Mas olha que legal. Ok, eu entendi então que lá no Éden Deus prometeu uma semente. Aí você começa a perceber na Bíblia uma série de genealogias na Bíblia. E ninguém tem conta de dar conta de ler aqueles negócios direito. Aí você pula a genealogia e tal. A gente fica assim, mas por que Deus botou essas listas tão complexas de João gerou Jeroboão, Jeroboão gerou Roboão? Né? A gente fica naquele dilema, né? Ô, gente, as genealogias não estão na Bíblia em vão, não. As genealogias foram colocadas na Bíblia para você poder rastrear a semente. A palavra grega ou hebraica para semente na Bíblia. Cadê a menina da NVI? A menina da NVI. Abre Gênesis 3,15 para mim e lê para mim aí. Olha só que interessante, por favor. Olha só, zerá, em hebraico, zerá é semente. Palavra no original para semente. Em grego, porque você sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. A versão grega do Antigo Testamento se chama Septuaginta. A gente abrevia com o nome de LXX. É uma abreviação para Septuaginta. Uma versão grega do Antigo Testamento. Os autores judeus que fizeram essa versão grega, eles olharam para essa palavra hebraica e traduziram para a palavra grega espermáticos. Que lembra esperma, né? Espermáticos. Olha que interessante. Isso aqui é o quê? DNA. Ok? Material genético, é isso. Tem versões que falam semente e tem versões que falam descendência. Por que essa confusão? Porque a palavra hebraica zerá tem esses dois sentidos. Pode ser semente e pode ser descendente. Por que isso é importante? Porque isso aqui implica em genealogia, DNA. Vai acompanhando o raciocínio. O que Deus está prometendo? Nós vamos ter duas descendências. Uma descendência da serpente e uma descendência da mulher. A descendência da serpente vai ter alguma vitória, porque ela fere o calcanhar. Mas quem tem a vitória final é a semente da mulher. Então Deus está falando o quê? Tem duas linhagens na história bíblica.
E aí você vai lendo a Bíblia. Já chega no caso de Caim e Abel. O que você tem no caso de Caim e Abel? Duas descendências. Uma briga com a outra, uma tem problema com a outra. Né? Uma não tem problema, a outra tem problema, né, na verdade. Caim e Abel. Aí você vê, Caim inveja Abel, Abel agrada a Deus, Caim vai lá e mata Abel. Pensa em Adão e Eva, gente, depois da queda, imaginando. Claro que estou fazendo isso em termos bem ilustrativos, mas vamos lá. Imaginando. Puxa, será que é Caim? Será que Abel é a promessa? Será que Abel vai resolver os nossos problemas? Será que Abel é o filho escolhido que vai esmagar a cabeça da serpente, vai ter o triunfo sobre o mal e a redenção vai se manifestar? Pensa em Eva criando essa expectativa depois de ouvir a promessa de Deus em Gênesis 3,15. Aí Abel, que pensa, podia ser a semente prometida, porque Deus aceitou a oferta de Abel. Caim vai lá e mata Abel, acabou o projeto. O projeto de semente morreu. Acabou, ué, pode fechar a Bíblia, então bora. Não tem Apocalipse, não tem profeta, não tem mais nada. Patriarca, acabou a história, a semente morreu. Aí você chega em Gênesis, olha que legal isso, gente. Depois desse evento, Gênesis capítulo 4, ou final do 3, deixa eu ver aqui. Capítulo 4. Acontece o primeiro homicídio, obviamente, no verso 8, 4:8. Vai falar no verso 17 dos descendentes de Caim, que eram todos dados à violência, mas também tinha uma galera que gostava de cultura, de arte, gostava de civilização. Interessante, interessante. Graça comum, né, gente? Graça comum. Eles eram cheios de graça comum, mas nada de graça especial. O que eles queriam é só usar o recurso que Deus dava para fazer o que eles queriam. É o que o ser humano faz hoje. Eles têm a graça de Deus para criar tecnologia, fazer um carro bacana, mas a coisa não volta para Deus. Volta para os interesses humanos. Porque o pessoal faz mau uso da graça comum. Aí lá no verso 25, veja que interessante, Deus está resgatando o projeto de semente. Deus está retomando o projeto de semente. Parece que ele fracassou. Aí Deus vai providencia uma correção no projeto. Olha que legal. 4:25 de Gênesis. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro... Como é que está na sua versão aí, NVI? Outro filho em lugar de Abel. Qual a sua versão? Descendente. Algum que tem outra semente? Olha que legal. Deus me concedeu outra semente em lugar de Abel. Que louco. A semente tinha morrido e Deus providenciou outra semente. Por que Deus providenciou? Lembra do espermáticos. Deus tem um projeto semente. Deus tem um projeto de redenção. Ele não pode fracassar. A genealogia tem que continuar. Como é que vai cumprir o propósito dele? O projeto tem que continuar na história da humanidade. Ô, gente, não é à toa que daqui para frente só tem genealogia. Genealogia, genealogia, genealogia. Aí você chega lá no capítulo 10. Depois do dilúvio. Noé sai da arca com 3 filhos. Sem, Cam e Jafé. Quando ele sai da arca com os 3 filhos, vejam que interessante. Deus fala para Cam, maldito seja Cam, servo do servo seja. Ele fala para os jafetitas, capítulo 9. Tá lá no verso 25 em diante, 9:25 de Gênesis. Aí ele fala para... detalhe, ele não fala para Cam, ele fala para Canaã, que é o filho de Cam. Ele fala assim, maldito seja Canaã, servo do servo seja o seu irmão. Então já viram que Marcos Feliciano viajou na maionese, né? Tudo bem. Um detalhe à parte. Verso 26, porque não foi para Cam, foi para Canaã, mas tudo bem. Verso 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. E aí ele diz para Jafé, engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Gente, isso aqui é muito doido. Por quê? Porque quem está saindo da arca? A humanidade está saindo da arca. Todas as civilizações humanas estão saindo da arca. Todo mundo nessa sala aqui é descendente de um ou de alguns desses 3. Porque pode ser misturas aí de etnias. Mas a questão é que a civilização está saindo da arca. A raça humana está saindo da arca. E aí Noé traça quase que o destino desses 3 grupos principais da humanidade. Ele vai dizer, lembra que tem um negócio genealógico aí.
Ele diz para Sem, para Canaã, maldito seja, servo dos seus irmãos, seja Canaã. Para Sem, bendito seja o Senhor Deus de Sem. E para Jafé, engrandeça. Só para vocês terem uma ideia geográfica disso, Canaã, observe que a bênção foi para Canaã. Canaã era o nome da civilização da Palestina ali, da antiga Palestina, que Deus mandou os israelitas irem lá e massacrar todo mundo e ocupar a terra. Era um povo perverso, praticava pedofilia, sacrifício a Moloque, era uma coisa complicadíssima. Muita idolatria. E Deus manda Israel e fala assim, ocupa a terra mesmo, tira os inimigos e ocupa a terra. Que hoje Deus ainda fala, porque eu estou julgando eles mesmo. Israel ia ser agente do julgamento e ocupar a terra. Essa foi a ideia. Esse povo que era o povo que Deus falou que era maldito. E falou, se sobreviver alguém, eles vão ser servos, vão trabalhar para vocês. Né, se sobrar. E, gente, é interessante porque Deus trata nesses termos. Mas depois você vai ver cananitas casando com israelitas. É uma coisa muito interessante. Aí Deus proíbe, mas de repente ele abre uma exceção. É uma coisa muito misteriosa. Muito legal isso. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Ora, quem são os Sem? Semitas. São os semitas. Quem são os semitas? Os semitas foram responsáveis pela civilização israelita. Foi de Sem que saiu Terá. E foi de Terá que saiu quem? Abraão. Os patriarcas. E você tem Jafé. Jafé, gente, é toda a civilização antiga europeia. A Europa, basicamente a civilização europeia, nasceu dos jafetitas. Se você pegar os filhos de Jafé na genealogia, vai ter Askenaz. Askenaz é o nome antigo para a Alemanha, por exemplo. Né? E você vai perceber que tem um mapeamento, você consegue mapear antropologicamente pela Bíblia essas civilizações. Por que isso é interessante? Porque o lugar que o cristianismo mais cresceu, vocês vão ver isso lá para frente, lembrando que o cristianismo emerge de um filho de Sem, que é Jesus, um descendente de Sem, que é Jesus. Onde o cristianismo mais cresce é no território dos jafetitas. É na Grécia, na Ásia Menor, na Europa, na Turquia. E olha o que Deus vai falar aqui sobre Jafé. Habite ele nas tendas de Sem. Irineu de Lyon interpreta isso no livro dele, que Jafé habitando nas tendas de Sem, ele entende isso como se europeus fossem se refugiar dentro da tenda semita, dentro da tenda da promessa. Eles iam se refugiar. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque se você for para o capítulo 10, nós vamos ter mais genealogia, e no capítulo 11 a Torre de Babel. Olha que doido. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel, que a propósito não é uma torre, o texto vai falar que é uma cidade que tinha uma torre no meio, cujo topo chegava aos céus. Então era uma cidade. Era um projeto de civilização. Era uma tentativa de fazer um reino em que Deus estava ausente. Deus estava completamente ausente. E nesse projeto de civilização em que Deus estava ausente, esse projeto de um reino que não é de Deus, é um reino da serpente, e tem uma genealogia que chega até aqui. Porque lembra, a genealogia da semente boa, mas também tem uma semente paralela aqui que está concorrendo. São duas genealogias. Canaã foi amaldiçoado por causa do pecado de Cã. Então tem uma introdução do mal aí. O efeito da queda continua na história da humanidade, mesmo depois do dilúvio. Mas tem uma semente da redenção que Deus falou. Bendito seja o Deus de Sem. E aí no capítulo 10 você tem um contraste. No capítulo 10 você tem um contraste, o capítulo 11 com o capítulo 12. Tem dois quadros aqui. No capítulo 11 tem uma torre. No capítulo 12 tem um altar. No capítulo 11 você tem Nimrod, que se rebela contra Deus. Nimrod quer dizer vamos nos rebelar, em hebraico, tradução literal do nome dele. No capítulo 12 você tem um homem chamado Abraão. No capítulo 11 você tem um homem falando assim, vamos fazer uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso próprio nome. Vocês estão achando que a síndrome de celebridade é uma coisa recente? Já existia na época de Nimrod. Big Brother, né? Então, vamos tornar célebre o nosso nome. Esse ufanismo humano de querer se exaltar. Isso está no capítulo 11. E no capítulo 12? Abraão fala isso? Deus fala, te engrandecerei o nome. Deus que fala para Abraão, te engrandecerei o nome. Lá no outro é, tornemos o nosso nome célebre. Gente, essa expressão nome, na mentalidade do Antigo Testamento, nome é igual história. É história, é memória. A memória. Engrandecer o nome é engrandecer a história.
Então um queria construir a sua história a partir da sua própria força. O outro, Deus providencia a história dele. Deus fala, eu vou escrever a sua história. O outro fala, eu dou conta de escrever sozinho. Vocês estão vendo que tem um contraste? Capítulo 11 e capítulo 12. Deus julga o projeto de Nimrod, julga, dispersa os envolvidos no projeto pelo mundo, confundindo as línguas. Mas no capítulo 2, Deus retoma o projeto da semente com um filho de Sem. Olha que louco. Um filho de Sem, que era Abraão. E ele continua a história. Abraão, Isaac, Jacó. E vai a história da humanidade. Para fechar esse raciocínio, Gênesis capítulo 22. O evento de Abraão levando Isaac para o altar. Depois que Deus exige isso. Pega o teu filho. E eu adoro esse texto, porque tem umas frases aí que são bem intencionais de Deus, né? Pega o teu filho, ele ainda fala assim, o teu único filho, aquele que tu amas. Deus só faltou botar assim, né? O CPF, a identidade, o RG. Para não ter confusão. Pega o teu filho, o teu único filho, aquele quem tu amas. E leva ele para um altar. Vai para ele para um monte chamado Moriá. Vai Abraão com Isaac. Gente, quando está aquele evento todo, que todo mundo conhece a história, Isaac está no altar, aquela coisa toda, Abraão levanta o cutelo, e ele, no verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo dizendo, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, deu um alívio naquele momento. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho. Aí ele repete, o teu único filho. De novo, essa frase não se repete em vão. Tem um sentido esse teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso, blé, 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 blé. Então Abraão pôs o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Agora que é o mais legal. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, preste atenção, porque agora vocês vão ver a promessa de Deus a Abraão, e essa promessa, de acordo com Paulo, é o coração do Evangelho. Paulo vai falar isso lá em Gálatas. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Deus fez um juramento. Porquanto fizeste isso, não me negaste quem? Observe como é que essa palavra se repete várias vezes no evento aqui do Moriá. Te abençoarei, te multiplicarei, e multiplicarei o quê? A tua semente. A tua semente. Então Deus retoma o projeto da semente agora no descendente de Abraão. Tá vendo? Deus está dando sempre pistas que esse projeto está lá com ele. Está tendo controle da história. Então abençoarei a tua semente. Algumas versões colocam a tua descendência. Ou teu descendente. Que é até melhor, mais versões melhores assim. Como as estrelas do céu, como a areia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. E o mais legal, verso 18. Nelas serão benditas. Nela quem? A semente. Serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Bexeva. Gente, o que é louco nesse texto? Deus está prometendo ter uma semente em Abraão que eu vou abençoar. Aí muita gente fica assim, tá vendo, Igor? Deus abençoou os judeus, blé, blé, blé. Os israelitas são abençoados, todos, por causa de Abraão. Não é essa a ideia. E Paulo vai falar que não é. Não sou eu que estou falando, não. Tem que só achar o texto agora que eu não lembro mais da referência. Deixa eu ver aqui. Achei. Aí você vai me perguntar, Igor, quem é o descendente? Quem é a semente de Abraão? Não é um povo, necessariamente, no sentido direto. Deus está dizendo para Abraão, o tempo inteiro, porque não me negaste o teu único filho, porque não me negaste o teu único filho, porque não me negaste o teu único filho, quem tu amas, deveras te abençoarei, e abençoarei tua semente, e nela, ou teu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Lembra do texto de Gênesis 3,15? A semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Não é um povo que vai esmagar a cabeça da serpente. É um descendente. Por que tem genealogia? Porque Deus está preservando essa semente até o momento dela se revelar. Até o momento dela emergir na história. Aí Paulo vai dizer quem é a semente. Ele vai interpretar o texto de Abraão, de Gênesis 22. Gálatas capítulo 3, verso 16.
Olha que magnífico. 16. Olha que texto magnífico. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Quais promessas, gente? As que estão lá em Gênesis 22. E ao seu... então Deus fez as promessas a Abraão e ao seu descendente. Paulo está falando. Não diz, 2 pontos. O que Paulo vai falar agora? Paulo vai provocar o leitor. Ele vai dizer assim, prestem atenção, é isso que ele vai dizer aqui. Que Deus não falou descendentes, no plural. Ele falou no singular. E realmente, no texto de Gênesis 22, está no singular. Não diz, 2 pontos, e aos descendentes, como se falando de muitos. Porém, como de um só. 2 pontos, e ao teu descendente, vírgula, que é Cristo. Gente, isso é muito louco. Agora, quem Cristo é? O Filho único de Deus. O unigênito. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão assim, Abraão, pega o teu filho único, pega o teu filho único, pega o teu filho único, que um dia eu vou pegar o meu. É isso que Deus está dizendo. Um dia eu vou pegar o meu e vou colocar no altar. Só que ele vai morrer de verdade. Só que Deus já estava dando sinais do evangelho em Abraão. Que loucura! Deus estava introduzindo na história aquilo que foi anunciado no batismo de Jesus, que ele tinha um filho. Porque isso não era claro antes. Antes da encarnação não era claro que Deus tinha um filho. A introdução de que Deus tem um filho, eu vou ouvir os dois, a introdução que Deus tinha um filho é uma revelação que acontece com a encarnação do verbo. Quando Jesus está lá no batismo e ele fala, eis o meu filho amado. Quase a expressão que ele usou para Abraão lá com Isaac. Em quem eu tenho prazer. Então Deus está o quê? Mostrando em Abraão. Abraão, pega o teu filho que tu amas. Põe no altar. Ele pôs no altar. Ah, que legal. Então o homem vai entender quando eu pôr o meu. E aí ele fala, tá bom. Então é por causa disso, na tua semente vai acontecer. Um descendente teu vai fazer um negócio diferente. Nele vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Aí Deus vai lá, pega Jesus, introduz Jesus e Paulo vai falar, tá vendo? Está no singular. Por quê? Porque já estava previsto que Deus colocaria o Filho único dele, que ele amava, no mundo, para redimir a humanidade e abençoar todas as famílias da terra a partir dele.